Queremos louvar ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos participando, né, irmãos, deste trabalho que o Senhor tem nos concedido e esperamos, irmãos, ser dias de bênção, dias de vitória para todos nós. Queremos orar, irmãos. Queremos orar nesse instante, nesse momento. Oremos. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Pai eterno, Pai querido, Pai da glória, Pai das luzes, Pai de muitas misericórdias, Senhor dos céus e também da terra, queremos glorificar o Teu nome porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, visita a cada um de nós que estaremos participando deste ensino, desse estudo, dessa disciplina tão maravilhosa, ao falarmos de Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso amigo e o nosso intercessor. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso, que esse dia seja ímpar, que esta aula seja de uma forma tremenda e gloriosa para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Seja dado ao nome santo de Jesus. Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa aula nessa noite. Nós estamos falando, demos início, né? Uma pincelada no assunto na aula passada. Está gravado, né, irmãos? Acredito que no decorrer da semana os irmãos tirou um tempinho para poder dar uma olhada, dar uma estudada na lição passada. E nessa oportunidade eu quero continuar falando sobre cristologia e dar início a esse tema que é tão maravilhoso. E Cristo, irmãos, é o tema central da Bíblia Sagrada, tá? Cristo, ele é a cabeça da criação. Cristo, ele é o Senhor por excelência. Amém? Passamos a estudar sobre Cristo como Senhor, Salvador e Deus criador de todas as coisas. A escrita aqui foi digitada errado, mas Deus criador de todas as coisas. Nós entendemos, irmãos, biblicamente e teologicamente, que Cristo, ele é Senhor, tá? Aqui eu fiz um grifo aqui, Senhor e Salvador, tá? Cristo é Senhor primeiro, depois Salvador. Geralmente as pessoas citam Cristo como Salvador e depois Senhor. Na realidade, Cristo é Senhor e Salvador. Nós vamos entender o porquê. Primeiro, a palavra Senhor, no grego, quer dizer Kyrios. Kyrios, que tem o seu significado, Senhor, Mestre e Dono. Tá? Então, como Jesus, ele é Senhor, o Deus Criador, nós vamos estudando aqui, irmãos, nós vamos entender o significado da palavra Senhor, tá? Que muitas das vezes nós ignoramos Cristo como Senhor em absoluto. Nós vimos aí alguns louvores, né? Por causa da licenciatura que se tem, poética, né? Da licença poética que se tem para se compor hinos, músicas, as pessoas chegam a dizer que ele é você, mas nós entendemos que ele não é você, mas ele é Senhor, tá? O Senhor por quê? Como nós já dizemos antes. Vocês lembram dos imperadores como Nero, Júlio César? Esses homens, irmãos, eles eram tidos como senhores, tá? Na mente deles, eles eram semideuses ou senhores. E nós entendemos que todos esses homens, assim como Cristo, eles morreram, tá? Cristo, ele não somente morreu por nós, mas ele se entregou à morte por nós. Só que tem um porém, Júlio César morreu, tá? Júlio César morreu. Todos os imperadores que nós aprendemos, biblicamente falando, também morreram. Todos eles, tá? Todos os imperadores morreram. Mas Cristo morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aí que está, ele ressuscita como Senhor dos Senhores. Senhor em absoluto, missionário Alexander. E o que me chama a atenção é que todos eles morreram, mas não ressuscitou. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Então ele é Senhor em absoluto. Ele é Senhor sobre todos os senhores. Ele está acima de tudo e de todos. Tá? O significado, olha, de cristologia é estudo e tratado, né, sobre a pessoa de Cristo. Então nós estamos estudando sobre o Cristo, o Senhor dos Senhores, o nosso Kyrios, o Senhor maior, o maioral de todos. E além de ser nosso Senhor, ele é mestre. E além de ser nosso mestre, ele é o nosso dono. Por quê? Ele nos comprou com o seu precioso sangue, queridos. Então nós devemos entender que ele não é você. Ah, pastor, mas é uma forma romântica de nos direcionar a Cristo. Só que entenda uma coisa, irmãos, biblicamente falando, Cristo, ele além de ser Senhor, ele é o nosso dono. Ele tem total assumidade sobre nós, tá? Então, quando nós nos direcionamos a Jesus, nós devemos direcionar a ele com toda reverência e respeito, tá, irmãos? Amém? Se os irmãos tiverem alguma pergunta a fazer, nós vamos dar continuidade. Se não tiver nenhuma pergunta sobre essa questão, e nós vamos dar continuidade.
Na Cristologia aborda Cristo Criador, Cristo, o Deus encarnado, nascido de uma mulher, Cristo e a sua obra, Cristo e sua grande missão e Cristo ressurreto. Então, quando nós falamos da Cristologia, Cristo Criador, Cristo Deus, o Deus encarnado, nascido de uma virgem, Cristo e a sua obra. Irmãos, nós vamos continuar falando aqui Cristo Criador, tá? Cristo Criador. Cristo é criador como Pai, o Deus Pai. Em 1 João, ou João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? E ponto. O que me atrai nesse texto, irmãos, é os significados das palavras. Eu com todo respeito, eu admiro um pregador que ele consegue pregar um sermão rápido, né? Eu admiro. Só que quando nós começamos a esmiuçar a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, a degustar na Bíblia, o significado das palavras, irmãos, ela tem uma profundidade que pode mudar completamente o sentido do nosso entendimento. Olha que coisa interessante. Ele está falando sobre o Verbo era Deus, tá? E o Verbo estava com Deus. Ó, olha aqui, o significado do verbo, como os irmãos sabem em português, refere-se a uma classe de palavras que expressa ações, estado e fenômenos da natureza ou mudanças de estado. E que se reflexiona em tempo, modo, número, pessoas e voz. Então nós vamos observar que o verbo ele toma sentido com a vida de Cristo. Por quê? Olha, preste bem atenção. A palavra estava é uma palavra do pretérito imperfeito do indicativo do verbo. Olha aí, ó. Estar na terceira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. E na terceira pessoa do plural ele indica uma ação contínua ou habitual no passado. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, ele estava com Deus. O verbo era Deus e estava com Deus, tá? O verbo era Deus e estava... Aqui, ó, eu estou no versículo aqui juntamente com os irmãos. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí ele diz ainda, segundo as Escrituras, o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus estava no princípio e na eternidade, quando tudo foi formado nos céus e na terra. Ele está dizendo aqui algo tão importante, olha, sobre os céus e a terra, onde originou tudo, no céu, tá? E depois a terra. Aí diz aqui a teologia. A teologia atesta que este princípio não faz parte de nossas eras, tá? Então a teologia nos dá um entendimento, tá? Das nossas eras, mas é o princípio eterno quando a triunidade estabeleceu o cosmos, céus, com todas as suas constelações, e a Terra, novamente afirmando sobre a Terra, que hoje existe. Então, os irmãos sabem muito bem que quando o Senhor criou todas as coisas, Cristo estava com o Pai. E aonde Cristo estava com o Pai? João, no mesmo capítulo, missionário, no capítulo 1, no versículo 18 de João, olha o que está escrito aqui. Eu gosto de ler, como os irmãos sabem muito bem. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez o conhecer. Tá? Então, não é uma linguagem, simplesmente, ele estava. Tá? Ele estava com o Pai e o Espírito quando todas as coisas foram feitas. Então, para confirmar que Jesus estava com o Pai, tá? Aí ele continua dizendo, a palavra aparece mais de uma vez confirmando que Cristo estava nos dias da criação. E esta está com o Pai em sua encarnação. Oh, glória! E esta está com o Pai em sua encarnação. A palavra estar no grego moderno é ival, ou enai. Em grego antigo, ou estil, ambos os termos correspondem no sentido da existência ou localização. Ou seja, Cristo, ele estava na essência, né? E também na localização. Onde Deus estava, ele também estava. Tá? Não é somente na essência, mas também aonde o Pai estava, ele também estava. Tá? Então, algo super interessante aqui, que muitas pessoas não querem compreender, porque não desejam pesquisar sobre esse assunto. Então, eles preferem discutir de uma forma assim, sem entendimento, de que Cristo também é Deus Criador. Ele é Criador, como Pai. A declaração de João está de acordo com a declaração de Moisés. Tá? A mesma declaração que João dá é a mesma que Moisés ele dá lá em Gênesis 1:26. Tá? O que está escrito em Gênesis 1:26? Eu quero abrir
Porque quando Deus ele fez todas as coisas, lá em Gênesis 1:26, olha o que está escrito. Amém. Então nós podemos ver que o versículo 26 ele está dizendo assim: façamos, tá? Então quando a Bíblia diz que Deus ou Jesus estava com o Pai, ele estava com o Pai, ele não estava somente ele e o Pai, estava também o Espírito, tá? Então forma a triunidade. A triunidade, Cristo estava com o Pai, estava com o Espírito. No primeiro versículo que nós falamos sobre no princípio, que no hebraico quer dizer Bereshit, bara, Elohim, no princípio criou Deus. Então, quando Deus criou todas as coisas, no princípio, Deus não estava só. Amém? Cristo estava com o Pai. É a mesma coisa que João vem falando. É por isso que a Bíblia, irmãos, ela interpreta a si mesmo, tá? A Bíblia interpretando a própria Bíblia. E nós precisamos, justamente isso, gastar o nosso tempo. Nós não estamos perdendo o nosso tempo. Pelo contrário, nós estamos estudando, buscando convicção. Nós estamos buscando, irmã Karina, irmã Nina, pastor Miqueias, Kathleen, nós estamos buscando mais conhecimento e convicção para a batalha da fé. Porque muitas das vezes, irmãos, nós encontramos irmãos aí você vai comungar com ele, vai conversar com eles, aquela saudação calorosa. Como é que o pastor está? Fala, olha, eu estou numa guerra, eu estou numa batalha. Alguém já disse para mim assim, pastor, mas o senhor está sempre em guerra? Eu falei, sim, irmãos, eu estou sempre em guerra. Enquanto nós estivermos aqui em guerra, a Bíblia diz que nós temos que batalhar pela fé que uma vez fora dada aos santos. E quando nós falamos batalhar pela fé, Judas quem fala isso, tá? Que nós devemos lutar pela nossa fé. Podemos prosseguir, irmãos? Se podemos prosseguir, esse assunto está tranquilizados, irmãos? Entenderam? Já tirou. Amém. Amém, joinha da irmã Karina. Amém. Natália também, glória a Deus. Agora, se tiver alguma dúvida aí, irmãs, nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui, tá? Se tiver. Porque você vai encontrar espíritas querendo contestar sobre isso, viu? Nós vamos encontrar testemunhas de Jeová, se é que você já não encontrou. Eu quero contar um testemunho aqui, irmãos. Breve testemunho. Uma certa feita, nós estávamos em uma congregação, eu estava auxiliando o pastor, e na nossa congregação, era uma congregação já antiga, e eu fui enviado pelo nosso pastor presidente na época para auxiliar naquela congregação. Aí, meus irmãos, nós falamos sobre a introdução da escola bíblica dominical. Apareceu alguém querendo falar. Só que tem um porém. Alguém contestou sobre a escola bíblica dominical. Falou que aquilo era bobeira, que a igreja não precisava de escola bíblica dominical, a igreja já estava há muitos anos ali e não precisava da escola bíblica dominical. E um certo dia, essa mesma pessoa chegou em mim e falou, ô irmão, na época era diácono, ô irmão, alguém me perguntou que Jesus foi crucificado no madeiro ou na cruz, ou na estaca de madeira. Eu não soube responder. Aí eu peguei e falei para a irmã, eu falei, a senhora foi a primeira pessoa a criticar a escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical, ela é um curso teológico para aqueles que amam a palavra de Deus, tá? Então, nós podemos observar, irmãos, que quando nós desprezamos o conhecimento, Deus, ele vai nos permitir a ser colocado em prova. Amém? Deus vai nos permitir a ser colocado em prova, porque todos os dias nós somos colocados à prova a nossa fé. Hoje, por exemplo, irmãos, um rapaz veio me pedir dinheiro. Eu tinha o dinheiro no bolso, mas o Espírito de Deus falou para mim, diga para ele, que se você der 20 reais, 10 reais para ele, vai matar a fome dele agora, mas a alma dele vai continuar vazia. E eu comecei a falar da Bíblia para aquele rapaz e disse para ele, olha, procura uma igreja evangélica que prega o evangelho sério, peça ajuda ao pastor da igreja, porque o pastor com certeza ele vai estender a mão para você e vai te ajudar, moço. Irmãos, o rapaz ele esqueceu do dinheiro na hora e os olhos dele encheu de água, de lágrimas. Eu vejo algo tão importante, porque o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, irmãos, ele habita dentro de mim, dentro de você. E quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, essa obra é feita com amor e com esmero. Amém, queridos? Então vamos dar continuidade aqui. A declaração de João, né? Nós falamos sobre isso. Esta forma verbal está no plural, indicando uma ação contínua. E é derivada do verbo hazer, que significa fazer ou realizar. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se Cristo vive em mim, Cristo vive em você, nós precisamos realizar a obra daquele que vive em nós. Amém, irmãos? Então, eu acredito nessa palavra. O verbo, ele continua vivo. Ele vive dentro de mim e deve viver dentro de você. Glória a Deus. Como nós aprendemos no nosso curso teológico, esse curso é prático, viu, irmãos? Ele é um curso prático, por isso que nós abrimos parênteses aqui constantemente, porque é o Espírito Santo que direciona esse trabalho. Vamos dar continuidade. Cristo, o Deus encarnado. Fatores comprovativos da encarnação de Cristo, as profecias apontavam ao seu nascimento virginal. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a mulher e a tua semente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia tem alguns indicativos.
nós vamos ver aqui sobre essa profecia e esses indicativos. Primeiro, Cristo viria da semente de uma mulher, somente de uma mulher, e não de um homem terreno por causa do pecado. Nós entendemos assim, irmãos? Vocês lembram a lição que nós falamos que nós não somos a imagem de Deus, mas sim Adão é a imagem de Deus e nós somos a imagem de Adão? Os irmãos estão lembrados disso? Se não tiverem lembrado disso, e quem? Alguém já, a irmã Tiffany já falou que sim, ó. Viu como é bom? Os irmãos estão bem afiados. Então, mas Deus é tão bom que se vocês for olharem na árvore genealógica de Jesus, você vai encontrar meretriz, vai encontrar assassino, adúltero, mas vai encontrar uma jovem chamada Maria, tá? Uma jovem chamada Maria, essa jovem da casa de Davi. Porém, essa jovem ela não era adúltera, essa jovem não era assassina, essa jovem era uma jovem pura. E ela, além de ser pura, ela era noiva de José, tá? Era noiva de José e José estava para desposá-la. O interessante é que, quando nós observamos as profecias, ele viria de uma mulher, tá? Mas preste bem atenção. Somente 3 seres, irmãos, não foram concebidos pelo pecado. Primeiro, Adão. Segundo, Eva. E terceiro, Jesus. Por que Jesus não foi concebido pelo pecado? E por que Adão não foi concebido pelo pecado? E por que Eva não foi concebido pelo pecado também? Porque foi o próprio Deus que gerou, tá? Agora, no caso de Jesus, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo e no ventre de Maria, que por sua vez era uma virgem, tá? Então os irmãos sabem muito bem dessa história, que Deus envia o anjo Gabriel no capítulo 1 de Lucas. Eu quero abrir a Bíblia aqui, irmãos, tá? Capítulo 1 de Lucas. Eu me converti por esse versículo, viu, irmãos? Capítulo 1 do capítulo 1 de Lucas. E o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível, tá? Olha aqui, mas eu quero ir no versículo de número 35. Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, não pergunte para mim, também nenhum teólogo, nenhum doutor, nenhum mestre vai saber explicar para você, ou para qualquer um de nós, é sobre esse ato. Mas é conhecido como ato miraculoso e milagroso da parte de Deus, tá? Existe um dito popular aí que milagre não se explica, se aceita, tá? Então, Deus ele age de uma forma sobrenatural na vida de Maria, e Maria concebe o meigo Salvador. Amém? Então, mas vimos a plenitude dos tempos de Deus, enviou seu filho, nascido de mulher sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Vocês lembram sobre a dispensação que eu falei? Quem lembra aí das dispensações? Então, quando Jesus ele nasceu, eles estavam vivendo a dispensação da lei, tá? Então, debaixo da lei eles estavam, conforme o texto que nós lemos aqui, tá, irmãos? Tá? Olha o que diz aqui Isaías capítulo 7. Tá? Vamos ler aqui o capítulo 7 de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Glória ao seu nome. Versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Irmãs, esse nome é bonito demais, Emanuel. Eu tive um pastor, 2 pastores, um é bem novo, mais novo que eu. Lá em Portugal, o pastor Emanuel, né? Tem mais, ele tem idade para ser meu filho, mas ele foi meu pastor presidente. E o interessante que é um nome que eu acho muito bonito, faz lembrar da presença de Cristo todos os dias em nossas vidas. O versículo 14 do capítulo 7 de Isaías mostra uma comprovação incontestável do nascimento virginal. Ele viria de uma mulher, e esta mulher seria virgem, constatando um ato miraculoso de Deus. Irmãos, ato miraculoso é algo que somente Deus pode fazer. É uma ação miraculosa, milagrosa. E como eu já disse antes, não tem como nós mensurar, não tem como nós explicarmos. Muitas das vezes, até quando o ato miraculoso é algo que até o médico, ele admite que, quando o médico ele entende que pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, algo que aconteceu na vida de um paciente fugiu do seu entendimento, da sua limitação humana. Então, o ato miraculoso foge da nossa limitação, foge do nosso alcance. Da mesma forma, esse acontecimento é algo que a ciência não consegue comprovar. Eu tenho um amigo português lá em Portugal, e ele falou algo para mim. Logo quando nós nos conhecemos, ele falou comigo uma certa feita, ele falou: pastor, eu era um menino que fui criado na igreja católica,
na Igreja Católica, e meus pais também são católicos até os dias de hoje, meus irmãos. Só que eu, quando fui crescendo, eu não acreditando naquilo, pastor. Até uma certa idade eu acreditava, mas depois eu fui começando a ler, fui começando a estudar. Não entrava na minha cabeça como é que pode uma jovem, que não teve um ato físico com um homem, ela pode conceber. Eu expliquei para ele, eu falei, olha, é aí que entrou a ação de Deus. E Deus, pela própria Bíblia, o seu Antônio, se o senhor ler a Bíblia, o senhor vai entender. As profecias apontavam para uma jovem virgem, tá? Tanto Isaías como o próprio Gênesis. No livro de Zacarias também fala sobre isso. Miqueias fala também. Compreendemos, irmão, o seu Antônio, explicando para isso, seu Antônio, nós compreendemos, estudando a Bíblia nos dá todas as diretrizes. Não tem como fugirmos do que a Bíblia mostra. É simplesmente o cumprimento do nascimento de Jesus. Foi justamente o cumprimento das promessas de Deus. Tá? Se o senhor for estudar a Bíblia ao pé da letra, ele pegou e falou comigo assim, olha, eu ouvi o padre falar sobre isso, mas nunca entrou na minha cabeça. Eu disse para ele, eu falei, olha, o que aconteceu com o senhor acontece até com muitos hoje, seu Antônio. Para se entender essas coisas somente pelo Espírito. Então, o Espírito de Deus precisa abrir o coração do senhor para que o senhor possa compreender as coisas espirituais. E hoje, irmãos, ele se tornou um amigo. Inclusive, essa semana eu falei com ele e ele falou, quando é que tu vai voltar para me falar mais da Bíblia? Então quer dizer que a palavra encontrou guarida no coração dele, amém? Vamos prosseguir. Podemos prosseguir, irmão? Se podemos prosseguir, dá um joinha aí, se tiver. Amém. Ou seja, Jesus veio pelo próprio Deus, como nós havíamos dito, né? E agora o capítulo 5 de Miqueias, fala sobre o nascimento, o local aonde Jesus nasceria, que é em Belém, em Efrata, né? Olha, o que me chama a atenção, que eu gostaria que vocês atentassem para isso, vou fazer uma colocação para vocês rirem aí do outro lado. Uma santa ignorância, irmãos. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, não acreditam que Jesus é o enviado de Deus, eles não acreditam que Maria é uma virgem, mas está tudo escrito. E o que aconteceu? Até o local do nascimento, a Bíblia descreve. A Bíblia mostra. Então as pessoas andam errante porque elas não pesquisam. Elas não buscam. Abre a sua Bíblia aí, em João, capítulo 5, e o versículo seu, de número 39. Olha o que Jesus diz aqui, irmãos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Glória a Deus. A Bíblia fala de Jesus do Gênesis ao Apocalipse, até o livro de Esther, aonde não se fala o nome de Deus sequer um instante. Para quem não sabe, Jesus é o Deus escondido no livro de Esther. Ele não aparece, mas ele está agindo, ele está trabalhando. Bem, ele está trabalhando em Isaías 64. Olha o que diz Isaías 64 e o seu capítulo 64, seu versículo de número 4. Eu quero que vocês leiam comigo também Isaías 64 e o seu versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Jesus, ele esteve com o Pai em todo o Antigo Testamento, em toda a história, e no Novo Testamento a encarnação de Cristo, o surgimento e a encarnação de Cristo. Então, Jesus é o Deus encarnado, é o Verbo de Deus, oh glória, o Filho unigênito do Pai, aquele que estava no seio do Pai, que se manifestou em carne para trazer salvação a todos os homens. Amém? Me dá continuidade aqui. Olha o que diz aqui. O que governará em Israel, cujas saídas são como nos tempos da antiguidade, desde os dias da eternidade. Isso daqui é Miqueias ainda, capítulo 5, versículo 2. Queiram os simpáticos e ateus ou não, Cristo é Deus encarnado segundo a Escritura, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, onde Cristo é anunciado. Amém? Cristo, então, irmãos, é anunciado. A primeira profecia bíblica é a respeito do Messias, Filho de Deus, o Deus encarnado, a semente da mulher. Então, não tem como contestar. Então, nós temos aqui vários documentos. Salmos, tem vários salmos. Depois, no decorrer dessa semana, tá? No decorrer dessa semana, nós vamos estar falando sobre Cristo. Eu vou estar lançando aí alguns versículos do Antigo Testamento, sobre as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, tá? Em Gênesis tem vários versículos que falam sobre o próprio Cristo, tá? A promessa
do leãozinho da tribo de Judá, tá? Então nós vamos falar sobre Jesus no Antigo Testamento em alguns dias da semana, para os irmãos verem que é um assunto que olha, não tem como se esgotar, porque Cristo, irmãos, é aquilo que nós falamos no princípio. Cristo, ele é o princípio e o fim. Tá? Eu vi terça-feira o pastor pregar sobre Jesus, né? Ele não entende que quando Jesus, a Bíblia diz que ele é o alfa, e com ele foi feita todas as coisas, tá? Por ele e para ele, tá? É o que Paulo escreve no capítulo 11, versículo 36 de Romanos. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Glória, pois, eternidade e amém. Então, para ele, por ele foi feita todas as coisas. E para ele. Só que, quando fala o ômega é a última letra, tá? Então, por ele será consumado todas as coisas. O mesmo que iniciou é o mesmo que vai terminar todas as coisas. Então, quando fala ômega, não é porque passou por ele, não. É porque ele dará fim. Ele é o fim de todas as coisas. Nele é o fim de todas as coisas. Perdão. Então, nós vamos encontrar aí, irmãos, no meio das nossas lições aí, alguns entendimentos que o Espírito de Deus tem nos mostrado no longo da nossa jornada, que é muito além daquilo que nós aprendemos e entendemos, que muitas das vezes nós ouvimos, mas a gente tem que ser humilde o suficiente e entender que nós estamos numa jornada de aprendizado. Então, às vezes, a pessoa, ele tem um conhecimento, você tem outro conhecimento, eu tenho outro conhecimento, nós vamos agregar esse conhecimento. Então, o conhecimento faz com que nós venhamos ser aperfeiçoados. Então, Deus, ele reparte com cada um de nós, irmãos, segundo a medida da nossa fé. Mas o que nós estamos aprendendo sobre Jesus nos dias da sua eternidade, da sua encarnação, é algo que nós vamos levar até o dia do arrebatamento. Amém? Então, isso que nós estamos aprendendo não é simplesmente para nossa edificação, mas para edificar aqueles que nos ouvem. Irmãos, só para vocês terem ideia, nós temos assunto aqui para tirar muita gente do inferno. É por isso que há uma necessidade de conhecermos a Jesus. Porque se os homens que o crucificaram o conhecesse na sua essência, como nós o conhecemos hoje, pela palavra, eles não teriam crucificado, passava a vez para outro, mas eles não crucificariam, tá? Então nós podemos tirar muita gente do inferno hoje. Olha, eu não quero falar sobre religiosidade, não é isso, mas tem muitas pessoas que são ignorantes, ao ponto de condenar alguém por causa de um erro, por causa de um delito, porque não conhece Jesus na sua essência, tá? Não conhece a pessoa de Jesus. Irmãos, é muito mais fácil eu condenar do que eu buscar o conhecimento para mim poder estender as mãos e tirar aquele que está indo para o inferno. Tá? O que me fez estudar e me faz estudar, irmãos, é justamente os erros que eu cometi ao longo dos dias e meses e anos. Isso daí me ajudou. Aí eu falei, não, eu preciso meditar mais na palavra de Deus. Porque cada vez que eu conheço a Cristo, eu vou errar menos, porque Cristo é o homem perfeito. E a partir do momento que eu começo a me relacionar com Jesus, eu começo a me aliançar com Jesus, eu erro menos. Mesmo errando muito, eu ainda erro menos. Se eu tivesse sem Jesus e sem buscar este conhecimento, com certeza eu estaria errando mais. Amém? As obras de Cristo. Isaías profetizou a respeito de suas obras. Cristo teria o conhecimento para todos os povos. Ou melhor, traria o conhecimento para todos os povos, inclusive aos judeus. Olha que coisa super interessante em Isaías capítulo 1. O porquê super interessante? O capítulo 1, ou o capítulo 9, e o versículo 1 de Isaías, olha o que diz aqui. Mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias enobreceu junto o caminho da Galileia, do mar da Galileia, além do Jordão da Galileia dos gentios. Tem um parênteses aqui. Essa terra aqui, irmãos, essa terra, na repartição dos dias de Josué, essa terra era uma terra, até chegar aos dias de Jesus, essa terra de Zebulon, a terra de Naftali, no Jordão ou da Galileia, essa região, ficou para os gentios. E os judeus, eles não tinham assim apreço pelo povo que moravam ali, tá? Aquele povo que moravam ali, os judeus não tinham um apreço de chegar e descer para proclamar o monoteísmo, tá? Vocês lembram do Evangelho de João? Que Jesus ele diz no capítulo 1 que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim que não dá fruto, eu a podo para que dê fruto. E toda vara que está em mim que dá fruto, eu a podo para que dê mais fruto. E aquela que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Tá? Jesus estava falando dele próprio, que ele era um autêntico judeu. Tá? Porque o judeu, a videira, é uma figura dos judeus, dos israelitas, tá? Dos filhos de Israel. E Jesus ele estava dizendo que ele é um autêntico judeu. Por quê? Porque ele produzia. Ele produzia. Verdadeiramente ele estava em produção. Se vocês lerem o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, vocês vão perceber que nos dias do cativeiro da Babilônia,
Eles foram para o cativeiro, irmãos, não foram em vão. Não, não, não. O cativeiro foi justamente pela falta de produção de frutos, tá? O Senhor, segundo o cântico do vinheteiro, nós vamos discorrer esse texto aqui, viu, irmãos? Segundo o cântico do vinheteiro, ele tirou essa vinha, tirou lá do Egito, limpou a terra, tirou as pedras que estavam sobre a terra, as pedras que tipificam todos os habitantes que moravam ali em Canaã, tá? As sete nações que habitavam ali na terra de Canaã, o Senhor tirou porque era comparado como pedras. E o Senhor tirou e plantou uma vinha ali. Tá? Plantou a vinha chamada Israel ali. E o Senhor esperava que essa vinha produzisse bons frutos. E essa vinha não produziu bons frutos. Aí foi aonde o Senhor lançou a nação de Israel no cativeiro. Agora vem o Novo Testamento, vem Jesus falando que ele é a videira verdadeira. Tá? Ele é o autêntico judeu. Por quê? Porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, o que nós estamos falando, que Jesus ele é o autêntico judeu. Ele veio produzir, ele veio trabalhar. Ele não veio ganhar ouro, prata, ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio ganhar almas, ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor, ele veio externar o reino de Deus a todos os homens na terra. Aí ele diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Está falando de Cristo. Tá? Se vocês forem observar o ministério de Jesus, aonde foi a maior concentração de manifestação do seu ministério, foi justamente na região da Galileia, ali na região onde habitavam os gentis. Por quê? Os judeus não queriam descer ali, os doutores da lei não iam proclamar o monoteísmo. E até os dias de hoje, irmãos, eles não proclamam o monoteísmo. Tá? É um grupo fechado. Tá? É um grupo que somente eles são nacionalistas, exclusivistas. Então Jesus ele veio. Aí o versículo 3, tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Ou seja, Jesus ele veio como um grande guerreiro que voltou de uma conquista, trazendo os despojos e distribuindo para o povo. Jesus ele veio, irmãos, trazer esses despojos para compartilhar com o povo, com aqueles que estavam necessitados, com aqueles que estão necessitados hoje. Então, a graça é justamente isso, é compartilhar dos tesouros da escuridade do nosso Deus, tá? A Bíblia chega a dizer que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem herdeiros da graça e do trono de Deus, amém? Então nós vamos dar continuidade. O ministério de Jesus trouxe luz para os gentios, o ministério de Jesus trouxe aos gentios oportunidade de arrependimento. Irmãos, me desculpe a minha franqueza, a maior mensagem que o homem pode pregar não é sobre cura. Não. A maior mensagem que um homem pode pregar não é sobre batismo com Espírito Santo. Também não. A maior mensagem que um homem pode pregar é justamente o arrependimento. Porque, irmãos, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. E não adianta ter o culpado por inocente. Deus, ele não tem o culpado por inocente. Então nós não podemos pregar o céu para alguém que não se arrependeu, irmãos. Nós não podemos desejar as benesses, a bênção de Deus para alguém que não quer mudar de prática, de pensamento, de atitude. E Jesus ele veio pregar o quê? Ele veio pregar arrependimento. Olha o que está dizendo aqui. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu. E os seus não receberam, mas todos a quem o recebeu dele o poder de ser filhos de Deus, aos quais creu no seu nome. Vai doer, mas é uma realidade. Pode ser minha irmã, eu tenho duas irmãs, as duas não servem a Deus, tá? As duas não servem a Deus. E eu falei para uma delas, nós somos todos irmãos. Eu falei, olha, eu sou seu irmão biológico, mas eu não sou irmão seu em Cristo. E você não é irmã minha em Cristo, embora eu te ame. Mas não é assim. Eu falei, mano. Sabe por quê? Porque Jesus ele morreu por mim e por você. Só que tem um porém. É necessário você confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Salvador e Senhor. Tá? Nós não podemos ignorar isso. Tem que haver arrependimento da tua parte. Mas não é assim não. Eu falei, abri a Bíblia e mostrei para ela. Irmãos, é uma realidade. Ela é minha irmã. É oportunidade. E ela ficou um tempo emburrada comigo. Mas eu prefiro que ela fique emburrada comigo. Mas ela saber que no tribunal de Cristo, se ela não se arrepender, naquele dia, irmãos, ela não vai poder me acusar e nem acusar a igreja, porque ela ouviu a verdade, tá? Naquele dia vai ser aberto o livro das obras, tá? E ela vai saber da verdade.
Então as pessoas precisam ouvir da tua boca, da minha boca, a verdade. Doe a quem doer. Goste ou deixe de gostar. Nós precisamos viver essa verdade e falar a verdade. Amém, irmãos? Alguém tem alguma coisa para falar? Dentre a obra de Cristo está composta. A obra de sinais e prodígios, curas e milagres acompanhavam o ministério de Jesus. Olha que coisa muito maravilhosa. O ministério de Jesus era um ministério completo. Jesus até cantava e cantava. Na última ceia, ele, né, participou da última ceia, né? E a Bíblia diz que ele, após ter ceado, ele saiu para louvar. Então era um ministério completo, né, irmãos? Eu acho interessante que, olha, ministério de Jesus havia prodígios, sinais, prodígios, curas, milagres. Acompanhava o ministério de Jesus. Ou seja, era um ministério completo. Ele verdadeiramente era um sumo pastor. Ele é o sumo pastor. As ovelhas 22:5. Jesus passou rápido. Irmãos, nós teremos que colocar uma vírgula. Nós vamos parar aqui na página 14, tá? Página 14. Lembrando os irmãos que a próxima lição já está quase pronta, viu, irmãos? Já está quase pronta. Vai ter aí também outros comentaristas aí com a gente, tá? Outros comentaristas também trazendo umas matérias aí e dando aula também, tá? E já está certinho aí, só falta nós entrarmos na próxima apostila. Assim que findar essa apostila, nós vamos entrar com a próxima e já vai vir com algumas novidades. Nós vamos estar dando uma melhorada aí, viu, irmãos? Nós estamos trabalhando para melhorar. Vamos orar. Os irmãos entenderam, tá tudo tranquilo até aí, irmãos? A aula tá tudo em paz. A irmã Karina falou que tá tudo bem. A irmã Tiffany, Miqueias, Natália, ó, graças a Deus. Kathleen, olha, os irmãos estão aí. Tá, nós vamos orar então, fazer um trabalho então, assim, irmãos. Um trabalho sobre... Kathleen saiu. Porque tá, a internet dela tá. Então, essa semana nós vamos fazer um trabalho encontrando Cristo no Antigo Testamento. Quando você encontrando Cristo no Antigo Testamento. Esse é o tema do nosso trabalho essa semana. Amém? Nós vamos colocar lá, encontrando Cristo no Antigo Testamento. Esse é o tema do nosso trabalho. Amém, queridos? Vamos orar então? Maravilhoso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa lição maravilhosa que o Senhor tem proporcionado a nós. Que a tua poderosa e boa mão possa estar estendida para nós. Que aquilo que ouvimos aqui, Pai, possamos absorver e praticar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu quero agradecer por cada irmão e irmã que participou dessa aula nessa noite, e aqueles que estão esquecidos, e aqueles que estão meio desanimados, que o Senhor possa visitá-los. Pai, que os teus filhos e filhas venham despertar. Senhor, não é simplesmente um curso qualquer. Nós estamos aqui nos edificando, nos fortalecendo para o serviço e para a vida eterna. Te agradecemos por tudo. Que venhamos ter uma noite de sono reparadora de tua parte. Se o Senhor quiser nos despertar pela madrugada para falar conosco, estamos à sua disposição. Que esse final de semana venha a ser uma bênção e o decorrer da semana também para os teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus e a presença marcante do Espírito Santo possa estar sempre conosco. Quantos podem dizer amém, ó glória? Aleluia. Amém.